Senhor, igreja. Amém. Gostaria de, neste momento, darmos início à nossa escola bíblica dominical, estar aqui justificando a ausência do pastor Osvaldo, que está em viagem com a família, e podemos estar em oração por ele, continuarmos em oração também pela irmã Maria, tá? E todos aqueles que pedem oração em nossa igreja. Vem orar aqui, pastor, presbítero Zé Roberto, fazendo um favor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos para louvarmos e glorificarmos a Ti, Papai. Senhor, venha abençoar poderosamente essa escola dominical, Senhor, abençoando os professores de todas as faixas etárias, também nos dando a Tua graça, a Tua bênção, o entendimento, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, entender e guardar em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Continua conosco, Senhor, no decorrer desta escola dominical. Amém. As salas podem estar se dirigindo. E aqui conosco teremos hoje a pastora Agenor, que estará ministrando a lição de número 4, onde estaremos falando acerca que a criatura vale mais que o Criador, né, Nor? Rimou? Paz do Senhor. Tá poeta o rapaz hoje aqui? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui, irmãos, nesta manhã de domingo, para nós estudarmos a palavra do Senhor. Essa lição de extrema importância desse trimestre, terceiro trimestre já, né? De 2023. E é sempre bom nós estarmos na presença de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Qual que é o título da lição de hoje, irmãos? Quando a criatura vale mais que o Criador. E aquela figura do lado lá, vocês sabem quem é? Ah, você não vale, Tirta. Você já tinha sondado lá no meu computador lá. Que situação que ele está ali, né? Ô, alegria, viu? Grião aqui, Grião. Bem-vindo, viu? Sua esposa também. Nós mandamos um convite para ele ali, né, Grião? Sempre estamos orando por ele, todos os dias, né? E mandando uma mensagem, né, Guilherme? E é um prazer recebê-los aqui nessa manhã, viu? Deus abençoe os demais irmãos também que estão conosco nessa manhã. É uma alegria estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. E ali então é a figura de Nabucodonosor, o maior imperador da época da Babilônia, né? Que está no contexto da lição, mas está também ali numa situação difícil, né? O que será que aconteceu com ele para chegar naquela situação ali, hein? Se engrandeceu, né, minha irmã? Depois nós vamos fazer um breve comentário, tá? Vamos adiante. Meu computador aqui está meio... O texto áureo de hoje... Júlia, pega para mim esse teclado que está aí do lado, hein? Por favor. O textuário de hoje está onde? Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos ler todos juntos lá? 1, 2, 3 já? Pois mudaram a verdade de Deus... que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Usurpar significa furtar, roubar, apoderar-se. Nós veremos na aula de hoje que houve e há ocasiões, né, na atualidade também, que
a criatura está sendo mais adorada que o Criador. Deus está sendo esquecido. E os homens estão sendo adorados, estão sendo exaltados e estão tendo seu ego satisfeitos, né? Porque para eles são mais importantes. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o maior pecado contra Deus, um dos maiores pecados, irmãos, é justamente a idolatria, que significa colocar alguém em lugar de Deus. Esse texto de Isaías 42, verso 8, diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei. Deus não aceita idolatria, Deus não aceita egolatria, Deus não aceita auto-idolatria. Nós veremos aqui que é isso hoje, tá bom? Vamos adiante. Objetivos da lição de hoje: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. O segundo objetivo é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro objetivo é conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Pode mudar, por favor, Luiz Paulo. Nós iremos fazer, irmãos, como de costume, a nossa leitura bíblica em classe, mas à medida que formos lendo, nós já vamos fazendo um comentário sobre os versículos que estão na leitura bíblica, certo? E todo comentário que eu for fazer aqui, versículo por versículo, para quem leu a lição e estudou a lição, verá que está na parte subsequente da lição, mas eu já inseri aqui na leitura bíblica para ficar mais didático, tá certo? O versículo 1 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, é uma carta extremamente teológica, e ele escreve essa carta quando estava na cidade de Corinto, uma das cidades mais devassas da Grécia, e ele traz alguns aconselhamentos para os romanos e também para nós. E ele está dizendo o seguinte: por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da maldade, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Em injustiça. O que é deter? O que está escrito ali? Os homens ímpios, os homens injustos, os homens iníquos, eles bloqueiam a verdade de Deus. Eles tentam barrar a verdade de Deus, eles suprimem a verdade de Deus. Nós veremos na aula de hoje que a verdade de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, se revela de várias formas. E todos nós, toda a humanidade, ela é indesculpável a respeito da existência de Deus. Mas muitos homens, geralmente aqueles intelectuais, pecadores, eles detêm essa verdade. Há uma tradução que fala que eles impedem essa verdade. Eles seguram a verdade de Deus porque eles querem impor as suas filosofias, querem impor as suas ideologias, querem impor as suas narrativas, e isso desviando cada dia mais e mais a humanidade da palavra do Senhor. Como é difícil, irmãos, para nós pregarmos a palavra. Como é difícil para nós ensinarmos a palavra. As pessoas estão cada dia mais desinteressadas em aprender a Bíblia. Hoje em dia, se no passado já era difícil você alcançar os ouvidos das pessoas com a pregação da palavra, o ensino da palavra, hoje é muito mais difícil. Porque além do desinteresse, além dos instrumentos que o diabo prepara para impedir que as pessoas busquem a Deus e aprendam a palavra de Deus, os entretenimentos do dia a dia, a correria do dia a dia, são fortes obstáculos para que as pessoas leiam a palavra, estudem a palavra. Percebam que nós encontramos muitas vezes tempo para tudo, né? Menos para ler a palavra de Deus. Não dá tempo.
Nós tivemos aqui nessa semana a Escola Bíblica de Férias com os jovens e adolescentes. E é incrível quando eu fiz um desafio aqui, né? Dei até um brinde aqui para os jovens que estavam lendo a Bíblia. Nós tínhamos mais ou menos aqui uns 60, 70 jovens, Adolfo, mais ou menos. 70 jovens, mais ou menos. Apenas 2 estão fazendo a leitura da Bíblia sistemática este ano. Esta é a realidade do nosso dia a dia. Agora, se a pessoa nem se interessa em aprender, nem de ler, nem de ouvir, por um outro lado, aqueles que querem alguma coisa, eles recebem toda essa influência maligna do nosso dia a dia, de homens, como Paulo fala no versículo 1, que detêm a verdade, deturpam a verdade de Deus, mudam a verdade, trazem uma pós-verdade, relativizam os fatos. Nós veremos aqui hoje. Essa palavra impiedade aí, do grego, ela significa o quê? Irreligiosidade. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e existem muitas palavras na língua portuguesa que elas não retratam fielmente o sentido das palavras. Quando nós falamos impiedade, vem logo à nossa mente a expressão não pio, não santo, não é verdade? Mas essa palavra é muito mais do que isso. Eu ouvi um comentário essa semana sobre a lição, e eu percebi que de fato é o que acontece. Hoje em dia não se fala muito mais em ateísmo, né? Percebam que não, como na década de 80, 90 ali, né? Que deu muita ênfase ao ateísmo. Hoje em dia não se fala mais isso, porque as pessoas elas não estão preocupadas com isso, se Deus existe ou se Deus não existe. Mas é justamente essa impiedade, que é a irreligiosidade. O homem, ele até acredita que Deus existe. Uns dizem assim: eu acredito num ser superior, eu acredito que há uma mente inteligente aí, na teoria do design inteligente da criação, existe uma força maior. Já ouviram essa expressão? Mas quando nós comentamos o versículo 1 aí, tanto a palavra impiedade como injustiça, que a palavra injustiça do grego significa adiquia, sem retidão, ela retrata justamente que o homem de hoje não está preocupado em dizer que Deus não existe. Ele sabe que Deus existe, ele acredita que há uma existência de um ser superior, mas ele vive, olha aqui embaixo, ele deliberadamente vive como se Deus não existisse, e não tem o mínimo de pudor em transgredir e desprezar a lei de Deus. Estão me entendendo? Amém? Ele sabe de Deus, ele pede oração para os crentes, ele visita as igrejas, ele lê bons livros até que citam a Bíblia, mas ele vive de uma forma que eu não preciso de uma religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Cristo, eu não preciso ler a Bíblia, e eu também não preciso nem observar a lei de Deus, porque eu vivo da forma que eu achar que eu devo viver. É sobre esse tipo de pessoas que Paulo está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus. Essa despreocupação, esse descomprometimento. Por isso a lição desse trimestre, mas ela é bem forte, não é verdade? Ela trata de temas bem complexos, mas que é justamente a realidade do nosso dia a dia. Então, e quem tem um conhecimento maior, como eu disse, muitas vezes bloqueia. Ele bloqueia que esse entendimento de Deus chegue diante das demais pessoas mais simples. Pode mudar, por favor, Luiz. É o versículo 19 agora? Eu deixei minha lição com a Júlia ali, é isso mesmo? É, Júlia? Vamos ler todos juntos lá? 1, 2, 3 já? Muito bem. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. O que significa isso?
que Deus, ele se dá a conhecer a humanidade de várias formas. E na própria humanidade, no próprio homem, está uma manifestação da existência de Deus, do conhecimento de Deus. E os atributos divinos são vistos claramente na humanidade. Aí eu me lembrei, e até trouxe para vocês aí, e vamos comentar alguma coisa sobre isso nesta manhã, sobre a revelação geral de Deus, sobre a revelação através da palavra e sobre a revelação através de Cristo. Que há muito tempo atrás eu li daquele devocionalzinho de Boa Semente, vocês se lembram? Os de pedia para nós lá no correio, irmãos, isso já 30 anos atrás, mais ou menos. E eu estava estudando essa lição, me lembrei que de um comentário, e aí eu fui pesquisar. O ser humano, a energia que nós produzimos, se ela pudesse ser canalizada, aproveitada, o homem valeria milhões de dólares. Aquele devocional dizia o seguinte: porque a complexidade do organismo, o perfeito funcionamento das células do nosso corpo, desde o cérebro, né, e todos os demais órgãos, existe uma perfeição, um equilíbrio, uma constante energia se movimentando. Se pudesse ser aproveitado isso, o homem valeria milhões. E aí eu fui pesquisar, e vocês podem pesquisar também, a composição química do nosso corpo. O homem, o ser humano é formado de 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio. Se adicionarmos 3,1% de nitrogênio, 1,6% de cálcio, 1,2% de fósforo, 0,25% de potássio e enxofre, e algum pequeno percentual lá de outros elementos químicos, nós chegaremos a um total de 99,95%. Ali eu coloquei uma interrogação ali, e coloquei um cifrão, né, para comentar sobre a energia. Depois coloquei 2 textos. Gênesis 2:7. Quem, sem olhar na Bíblia, sabe o que está escrito em Gênesis 2:7? Ninguém sabe? Vocês sabem, se é que vocês não se lembram que está lá, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia diz que nós viemos do pó, do barro. E Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: quem já pesquisou lá? E o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Só em nós analisarmos cientificamente a composição física do nosso corpo, nós já podemos dizer, em concordância com o versículo 19 aí, o atributo divino na criação do homem. Porque quando esse corpo se finda aqui na terra, ele volta para a terra como era. E se vocês forem pesquisar sobre os elementos químicos que contêm o pó da terra, o barro, estão justamente tudo isso aí, ó. Amém? É claro que nós nem precisamos, nós que temos fé em Deus, nem precisávamos disso, né? Mas vocês percebam que Deus, e aqui Romanos fala bem claramente, ele tem uma preocupação em se revelar ao homem de diversas formas. Até na composição do nosso corpo, que a Bíblia fala, né? Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Mas você acredita na ciência. Pesquisa. Mas Deus não só se revela dessa forma. Pode mudar, por favor, Luiz. A sabedoria dos animais traduz irresistivelmente a presença de um bom Criador, que infundiu o instinto nas suas criaturas. E se não fosse assim, estariam totalmente indefesas. Os animais, as aves, os peixes não são racionais, mas Deus colocou neles
um instinto de preservação. E eu coloquei, eu estudando essa lição, eu me lembrei que eu coloquei no meu primeiro livro isso, gente. Não é propaganda, tá? Não é propaganda. Mas eu fui pesquisar aí na internet. Eu coloquei aqui nesse livro. Quem adquiriu e já leu vai se lembrar disso que eu coloquei. Uma pesquisa que eu li num livro de 46, mais ou menos, de 1946, de um livro chamado Man Does Not Alone, que significa o homem não está só. E aí, por curiosidade, essa semana eu fui pesquisar na internet de novo, não tem em português esse artigo, pelo menos não achei. Pode ser que vocês achem, mas aqui nesse livro eu coloquei, porque na época eu estava numa seleção, naquelas Reader's Digest, sabe? Aquele livrinho, Reader's Digest. O meu pai tinha um punhado lá, na época, numa caixa, e eu ficava lendo, né? E ele lia bastante também. E um dia eu li essa matéria. E é nessa matéria que eu coloquei num dos capítulos do livro aqui, 7 motivos que me fazem crer em Deus. E justamente o capítulo 1 de Romanos, ele está falando da revelação geral de Deus, que Deus se revela a partir da humanidade, da criação. Tá? E aí eu coloquei o salmão. O salmão. Escutem aí. O salmão recém-nascido, ele passa anos no mar, mas na época própria regressa ao rio de onde veio. E sobe nadando contra a corrente, do lado do leito onde deságua o afluente em cujas águas nasceu. O que o leva a regressar com tão infalível precisão ao ponto de onde proveio? Como que ele sabe que a direção que ele deve tomar de onde ele veio? Se ele não tem razão. Estão me acompanhando aí? Se o transferirmos para outro afluente do rio, o salmão saberá imediatamente que está fora da sua rota e procurará romper o caminho para voltar ao rio principal. E aí de novo subir contra a corrente para cumprir rigorosamente o seu destino. Como que ele sabe que ele tem que voltar e o caminho tem que voltar? Sendo que é uma criatura irracional. Porque existe uma mente superior na criação que é Deus, como diz Paulo aos Romanos aí. Outro exemplo, as enguias. Esses bichos assombrosos, quando atingem a maturidade, migram de todos os lagos e rios do mundo. As da Europa atravessando milhares de milhas do oceano, todas se dirigindo para as mesmas abissais profundidades da zona da Bermuda, onde procriam e morrem. As enguias recém-nascidas, desprovidas aparentemente de quaisquer meios de informação sobre o caminho a seguir, e sabendo apenas que se encontram sem bússola numa imensidade de água, sabem, apesar disso, como descobrir o caminho por onde os genitores vieram. Elas não nasceram naquele lugar. Os seus pais, sim. Está entendendo? Mas elas crescem e depois, da idade adulta, elas vão precisar retornar para procriar novamente também. Mas elas sabem. E não só até as praias de onde partiram, mas também até os rios, lagos e lagunas do interior, de tal modo que todas as águas de massa do mundo se encontram sempre povoadas em guias. Nunca, olha a interessante que ele colocou lá, esse autor americano. Nunca uma enguia americana foi pega em águas europeias. Nem uma enguia europeia em águas da América. A natureza chegou mesmo à perfeição de retardar de 1 ano ou mais a maturidade da enguia europeia, para deste modo compensar a extensão muito maior da sua jornada. Vocês percebam o dedo de Deus, a mente de Deus na criação dos animais. E o salmista diz: desoneste no seu coração, não a Deus. A vespa e o gafanhoto.
A vespa, quando ela está prestes a botar seus ovos, ela precisa preparar uma comida para os filhotinhos, né? E daí o que ela faz? Ela ataca o gafanhoto num ponto do corpo do gafanhoto. O gafanhoto é venenoso, né? Vocês sabem, né? Também. Se ela atacar num ponto do gafanhoto e ele morrer, a carne vira veneno. E os filhotinhos, se alimentarem daquela carne, eles morrem. Estão me acompanhando aí? É bem curioso isso. Então ela ataca o gafanhoto num ponto onde o gafanhoto fica meio inerte. Nem vivo e nem morto. Mas ele não morre. E daí ela vai e coloca ele numa covinha. E daí ela bota os ovos lá. A mãe vespa. Daí quando vai nascendo os filhotinhos dela, começa a se alimentar daquela carne. Se aquele gafanhoto tivesse morto, as vespas pequenininhas morreriam também. Mas como ele está ali num estado de, vamos dizer, inerte, elas comem e vão sobrevivendo. Você quer por acaso tudo isso, gente? Gente, não tem nada a ver com a aula. Você vai ver daqui a pouquinho. São detalhes, irmão. Se você não ler, se você não estudar, você aceita qualquer narrativa, qualquer ideologia que trará um descrédito sobre o poder de Deus, sobre a promessa de Deus, sobre a mão de Deus, sobre a criação de Deus, sobre o mundo e sobre o universo. Pode mudar para mim, Luiz, por favor? Versículo 20, leiam todos lá para vocês acordarem. 1, 2, 3, já? Mais um versículo que comprova que tudo que está vendo na natureza, toda a criação, todo o universo, estão dizendo assim para você e para mim: Deus existe. Percebam aí que Paulo ele fala: as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Ou seja, você não vê Deus que é Espírito. Você não compreende muitas vezes a divindade, mas você está vendo e entendendo claramente pelas coisas que você observa na natureza. Você não precisa ver Deus para crer em Deus. Analise a natureza, a criação. É isso que Paulo está falando. E ele fala: entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra inexcusáveis significa indesculpáveis. Chegará um dia que todos nós iremos comparecer diante de Deus, e ninguém terá desculpa: eu não sabia da sua existência, eu não entendia, eu não via o teu poder. Porque Deus julgará cada um que não quis se aproximar dele, não quis ter fé nele. O homem é indesculpável. O homem é inexcusável. E nesse mesmo livro eu coloquei, nessa mesma matéria, ele fala sobre a velocidade em que a Terra gira sobre o seu eixo. Às vezes as pessoas estudam nas universidades, na escola, né, a teoria do Big Bang. Você pega aquela bexiga, eu sempre dou o exemplo da bexiga de aniversário, né, de criança. Colocam ali bonequinho, carrinho, pirulito, bala, e faz aquela enorme bexiga, né? Aí você faz uma analogia com a teoria do Big Bang, da explosão. Quando você estoura aquela bexiga, o que acontece? Cada brinquedo vai para um lado, cada bala vai para o outro. Tem como você deixar, não, esse carrinho aqui vai vir aqui na direção do Joãozinho, da Mariazinha. Esse chocolate aqui, é a Júlia que gosta, então ela vai vir bem pertinho da Júlia. É assim que acontece? Há uma total desordem por causa da explosão. Mas quando o mundo foi criado e você estuda alguma coisa, ou lê pouca coisa, não precisa ler muito não.
você percebe o perfeito equilíbrio que há no universo. A velocidade em que a Terra gira sobre o eixo. Escutem. A Terra girando sobre o seu eixo faz 1.600 km por hora. 1.600 km por hora. Se ela girasse apenas a velocidade de 160 km por hora, os nossos dias e noites seriam 10 vezes mais longos do que são hoje. E o sol queimaria toda a vegetação terrestre no curso do interminável dia, ao passo que a longa noite, com as suas geadas, acabaria com todo e qualquer rebento que tivesse escapado à sua alheira. Ou seja, não haveria vida na terra. Existe um perfeito equilíbrio em tudo, na criação. É isso que Paulo está falando. O homem não terá desculpa um dia. A temperatura do sol e a distância da terra. O sol, que é a nossa fonte de vida terrestre, tem uma temperatura superficial de 6.648 graus centígrados. Assim que fala, Júlia? Centígrados. É, Tirte? Centígrados. 6.648 graus. E a terra está precisamente à distância necessária para que esse fogo nos aqueça justamente o suficiente, não demasiado. Se o sol do nosso planeta se nos desse apenas metade do seu poder de radiação atual, ficaríamos gelados. E se nos desse, digamos, metade mais do que nos dá, seríamos reduzidos à torrada. A inclinação do eixo da Terra sobre o plano da órbita. Quando você pega aquelas fotos do universo, você verá que a inclinação do eixo da Terra está justamente a 23 graus, que é o regime das estações. Se a Terra não tivesse em 23 graus, Sandro, os vapores dos oceanos deslocar-se-iam uniformemente para o norte e sul do globo, amontoando verdadeiros continentes de gelo em volta dos polos. Se a nossa Lua estivesse a uns 75 mil quilômetros de distância da Terra, em vez daquela a qual se encontra atualmente, as marés seriam tão tremendas em nossos mares que todos os continentes seriam submergidos 2 vezes ao dia. E Paulo está dizendo aí, inspirado por Deus aos romanos, o homem será inexcusável, é indesculpável, porque o que ele vê, o equilíbrio que há, estão dizendo, Deus é o Criador de todas as coisas. O salmista no Salmo 19, ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. A cada dia que amanhece, e cada noite que chega, Deus está dizendo: eu existo, estou no controle de todo o universo. Amém, irmãos? Versículo 21. Leiam comigo. Porquanto não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu não coloquei aí no slide, mas eu me lembro agora de um texto de Eclesiastes capítulo 3, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo homem, e quando eu falo todo homem, é toda mulher, todo ser humano, dentro dele, por mais culto que ele seja, ou por mais simples que ele seja, há dentro dele uma preocupação com a eternidade. Essa é a preocupação da eternidade, é uma marca impregnada por Deus no coração de todos os homens, para que se preocupem em aproximar-se dele. E muitos que fazem, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nós veremos esses discursos que são hoje em dia, né?
Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como fosse divino. Por causa da presunção em seu coração e de sua autoidolatria. Essa palavra autoidolatria, ela deriva de duas palavras gregas. Significa auto, a si mesmo, e idolatria, adoração a si mesmo. Tem pessoas, que acham que são deuses, ou porque são talentosas, ou têm habilidade em alguma área, não é verdade? Ou na música, ou na arte, ou na poesia, ou em qualquer área. Esse dia eu vi um videozinho, um músico tocando um violoncelo. Eu não escutei a música, mas eu vi a foto só assim. Ele construiu um violoncelo bem grandão, que o violoncelo é aquele instrumento grande, né? Aí ele está equilibrando com um pé em cima do corpo do violoncelo, com um pé ele equilibrando, e com outro pé ele está tocando. Como é que é o nome daquele instrumento que usa, João, para tocar? O violoncelo e o violino? O arco. Ele está em cima de um violoncelo, com o pé equilibrado, com o outro ele está tocando com o pé, o arco passando nas cordas, e com as mãos segurando um outro violoncelo, e tocando o violoncelo. Então tem pessoas, irmãos, que são extremamente inteligentes, talentosas, em todas as áreas. Se você pegar um livro, por exemplo, do meu primo Silas, que mora aqui na frente agora, você tem que pegar um dicionário do lado para ler, entender. É um negócio assim, acima da média. Acima da média. Ele escreve 50, 60 páginas em 3 horas, por exemplo. Por ano, ele falou para mim que ele gasta mais de 4 teclados de computador. Se você falar para ele, escreva para mim agora sobre aqui a igreja, a Assembleia de Deus, o que é para você? Ele, um exemplo, ele é assim. E você percebe que muitas pessoas assim, por serem assim, elas começam a ser endeusadas. E eu não sei se foi o pastor Levi que deu uma aula aqui esses dias, que falou sobre isso. O problema não é você ser elogiado. O problema é como você recebe o elogio. Como você é bonito, como você é bonita. Como você é sábio, como você sabe ensinar, como você sabe pregar, como você sabe discursar, como você tem uma cultura geral tremenda. Estou dando exemplos, né? Aí a pessoa recebe aquilo, não, de fato eu sou bom mesmo. Como diz o irmão Roberto lá, né? Eu sou cara mesmo. Esse cara sou eu. Conhece alguém assim, pastor Oli? Conhece alguém assim que se acha? Conhece, irmão Luiz? Quando eu dirigia lá nos ônibus da Transbem, aí eu sou o melhor motorista aqui dessa exaltação, alta exaltação. Adiantando a aula já aqui num dos aspectos da idolatria e dessa questão da pessoa adorar mais a criatura do que o Criador, essa auto-idolatria é um perigo, gente. Porque Deus se abençoa muitas vezes, né, com alguns talentos, e alguém às vezes se acha, né? Não, de fato, eu acho que eu sou bom mesmo, eu não quero nem falar. Aí já falei do coração, né? Às vezes nem fala, mas você não. Vou mostrar aqui como é que dá uma aula hoje. Só que Deus conhece o nosso coração. Ele sonda as nossas mentes e nossos corações, diz a Bíblia. Ele conhece o profundo e o escondido. Não é isso que a Bíblia fala? E aí, então a pessoa não reconhece que é Deus na vida dela, ou é que Deus que está sobre todo o universo. Ela acha assim que... Eu tinha um professor na faculdade, irmãos. Ela está sendo transmitida a aula hoje, não? Acho que tem que pôr para frente esse negócio aqui ou para trás, não é que é mesmo? Está refletindo o sol aí? É para trás ou para frente?
Eu tinha um professor na faculdade, mais de um professor, na verdade, que ele, gente, ele era muito inteligente. Ele chegava assim, ele não levava um livro, tio, nem um caderno, nada. Ele falava 1 hora, 2 horas sem parar sobre um assunto. Ele dava aula para nós de direito tributário. Eu tive uma professora de direito internacional que ela chegava também e colocava toda, ela chegava e colocava toda a matéria na lousa. Esse outro só falava. Ela colocava toda a matéria na lousa e depois ia explicando, sem consultar nada. Vocês conhecem o professor Antônio Barsotti, aqui da cidade? Ele é aposentado, é um senhor. Se você vê ele na rua aí, você fala, ele tem uma loja de material de construção lá em cima, ele anda calçando, né, o professor Barsotti, camisa por cima da calça meio suja assim, calça de agasalho, vai na fora. Ei, Júnior, tudo bem? Esse foi meu aluno. Ele fala assim, essa foi minha aluna. Ele chegava na sala, eu aprendi muito língua portuguesa com ele. Hoje eu vou falar para vocês sobre a composição das palavras. Ele ia escrevendo a matéria inteira, assim, depois ia só explicando. Então existem pessoas que muito competentes, na verdade, em tudo, em tudo. Irmãos, existem 2 classes de pessoas, né, que eu conheço assim, que muitos deles, não todos, mas muitos deles se acham deuses. Eu acho que, né, um deles são os médicos, né, alguns, né, e outros também são juízes, né, que às vezes porque tem um conhecimento muito amplo, mas não são todos, mas alguns têm, como toda a área, né. Muitos médicos, né, cristãos que tem muito testemunho na internet, que eu já vi muitas coisas também, que eles falam, se não fosse Deus aí, ou aqueles que não entenderam, é só um milagre, daí só de falar é só um milagre, daí acontece um milagre, né? Então, gente, por causa da presunção no coração e da auto-idolatria, tanto o raciocínio quanto o intelecto dessas pessoas, em relação à verdade, tornam-se inúteis. Pode mudar, Luiz Paulo, depois eu volto no comentário. Esses discursos que Paulo fala, gente, que a gente ouve muito hoje em dia, essa palavra narrativa, né? Já perceberam isso? Principalmente no meio aí político, né, que se fala, né? Das ideologias, etc. O que é uma narrativa? Vocês estão enxergando bem aí o quadro? Dá para enxergar bem? Narrativa é uma imposição de ideias, ou seja, é uma imposição de ideias que não atenta para os fatos. Aqui eu estou com um copo d'água, mas aí o Daniel fala assim, não, isso aí não é água, isso aí é uma Coca-Cola. Vou dar um exemplo assim bem simples, né? Mas eu falo, não, mas é água, Daniel, não, isso não é Coca-Cola, eu quero que seja Coca-Cola, eu quero que seja uma Guaraná, isso aí, não é. Ela quer impor aquela ideia para você, sendo que o fato está claro aqui, está patente diante de nós que é uma água. Então a narrativa é assim, ela impõe a ideia que não atenta para os fatos, mas para aquilo que se deseja fazer valer como verdade. Para ele a verdade é que isso aqui é uma Coca-Cola. Isso é narrativa. E as pessoas querem impor sobre você. As pessoas querem impor na sociedade. Não precisamos de Deus. Tem um hino do Marco Antônio que até eu cantava assim antigamente,
que conta a história das 3 coroas. Uma coroa de ouro que brilhava, vocês conhecem? Na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu caso era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Ele conta a história da coroa do rei, depois conta a história da coroa do atleta, que vencera muitas provas, alcançar as suas metas. Mas com o passar do tempo, esse atleta envelheceu. E já sem força, sem vigor, sem energia, tudo que ele for um dia, deixou de ser porque morreu. Mas ele conta a história da 3ª coroa. Mas havia uma coroa de espinhos, que foi retirada de um espinheiro do caminho. Ela não tinha formosura, não tinha glória, não tinha ouro, mas tinha as marcas do sangue daquele que por mim e por você entregou a sua vida na cruz. E ele reina eternamente. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que se acham deuses passam. As pessoas que se acham reis morrem. Mas Jesus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, gente, eu conversava com Oswaldo essa semana. Satanás, ele vai fazer de tudo para que você se desvie da verdade. Rejeite a palavra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz: seca-se a erva, né, cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa o céu e passa a terra, mas a palavra permanece para sempre. Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra é imutável. Muitos reis poderosos, imperadores de todos os continentes e países e estados poderosos e déspotas do passado tentaram destruir a palavra de Deus, mas ela permaneceu. Então será que é por acaso que ela existe? Se pegassem todas as Bíblias do mundo hoje e queimassem todas elas, as suas citações nos milhões e milhões de outros livros poderiam recompô-la integralmente, muitas vezes. É outra forma de revelação de Deus. Então, gente, o que o comentarista da lição fala, pastor Douglas? Esse movimento de pós-verdade, vocês se lembram no primeiro versículo que nós lemos? Nos primeiros versículos fala esses homens detêm a verdade, eles rompem a verdade, eles barram a verdade, eles mudam a verdade. Esse movimento de pós-verdade afeta o quê? A imprensa, a política, a justiça, a economia, a religião e o cotidiano da vida em sociedade. Esses dias eu fui preencher um formulário, eu não sabia mais o que eu era. Por quê? Porque as narrativas impõem. Essa desconstrução da verdade é uma das estratégias secularistas de oposição ao cristianismo. Não existe mais verdade na linguagem deles. Tudo é relativo. Vamos ver hoje. Pode mudar, Luiz, por favor. Eu disse então que Deus se revela geralmente através da natureza. A revelação geral de Deus foi através da criação e natureza. Se você for pesquisar no perfeito equilíbrio que há no universo, na criação, nos animais, na colocação dos planetas, da nossa galáxia, existe um perfeito equilíbrio, como diz um comentarista e cientista, como se o mundo tivesse sido suspenso sobre uma navalha, sobre uma lâmina. Mas a Bíblia diz para nós que um dia tudo isso vai ser fundido. Haverá um final de tudo isso, quando Deus for tratar com a humanidade. O dia do Senhor, diz a Bíblia. A revelação da palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco, o que é que faz com que a palavra de Deus permaneça para sempre e seja acessível a todos nós? Mas não adianta ter uma Bíblia, né, na casa lá. Eu estava escutando um hino hoje cedo do Quarteto Arautos.
E é justamente a lição de hoje. Vocês percebam que o mal, há uma imposição muito forte do mal sobre nós todo dia. As ideologias, as narrativas, para nos afastarem de Deus. Mas nós temos uma promessa, que um dia isso vai acabar. Isso que é temporal, um dia será eterno. Você que é temporal, um dia será eterno. O sofrimento diário que nós temos com muitas enfermidades, muitas vezes, aqueles que creem em Deus, aceitam a Cristo como Salvador, entregam-se a Ele, podem ter uma esperança de vida eterna. Se creem e aceitarem, né? A palavra de Deus e a maior revelação de Deus, que é Cristo. E Essílio falava assim: essa promessa que nós temos de vida eterna, de arrebatamento, novos céus e nova terra, ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, para muitos é poeira de um velho livro. O hino fala assim: é poeira de um velho livro. Mas para nós que cremos na promessa, nós sabemos o quê? Que daqui a pouquinho vai se cumprir. Amém? E aí ele fala o seguinte: sua demora em retornar. O quarteto fala assim: sua demora em retornar, Jesus, é misericórdia para nos salvar. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus se revela através da sua palavra, a grandiosidade da palavra. Eu gosto muito da matéria da bibliologia, porque ela fala dos autores, né? Homens que viveram centenas de anos, milhares de anos um dos outros, os autores. Mas há uma coerência entre Gênesis até Apocalipse. Diferentes culturas, grau de intelectualidade. Tem boieiro, tem pastor, tem poeta, tem rei, tem doutor, tem agricultor. Mas todos convergem a apresentar a pessoa, o personagem principal, que é Jesus. A revelação da palavra. E a maior revelação de Deus, que diz Hebreus 1:1, o que diz esse versículo lá, quem sabe? Havendo o Senhor Hebreus 1:1. A maior revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é apenas uma teoria, não é uma ideologia, não é uma narrativa. Você pode ter experiências diárias com Ele, se você quiser. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra com atenção, e você deixa o Espírito Santo falar na sua mente, no seu coração. Ontem estava no Incengés e uma pessoa aceitando Jesus. E você vê assim o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Será que é emoção só isso? Mas é a pessoa de Cristo sendo ali, marcando e selando aquela pessoa que está crendo nele. Hebreus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. As pessoas aí de fora podem dizer o que quiserem, os grandes sábios da terra podem dizer o que quiserem, mas quem está estabilizado na palavra, irmãos, vocês são bem-aventurados de estar aqui nessa manhã. Eu sei que tem gente que está aqui que foi dormir muito tarde, estava num compromisso, numa viagem, ou atarefados do cansaço da semana, né? Mas vieram aqui ouvir a palavra. Aqui está a nossa estabilidade espiritual. Pode mudar, Luiz, por favor. Esses homens aí de fora, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Nessa escalada em suprimir a verdade de Deus resulta a idolatria e a perversão moral. O que é idolatria? Tudo o que ocupa o lugar de Deus. Pode ser qualquer coisa. As pessoas dizem assim, e tem aquela ideia tradicional, né? Na idolatria é um objeto, é um instrumento, mas pode ser qualquer coisa. Pode mudar a luz, por favor. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que significa isso? Significa que muitas vezes o homem quis se afastar tanto de Deus, que ele precisou de algo para ele olhar, para adorar. Daí ele pega um elefante, uma coruja, um santo, um boneco, um livro, uma pessoa, um filho. Ah, meu filho. Ah, minha filha. Que mais exemplo de idolatria tem? Me ajudem. A minha posição social, o trabalho, ele idolatra o dinheiro, o mamon. Não, eu não posso vir à escola dominical porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu tenho que... Nós estudamos uma semana, né, Adolfo, sobre aquela pessoa que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quem falou para mim? O José Roberto me contou depois lá, né? Uma pessoa das mais ricas de Santa Catarina, né, irmão José Roberto? O senhor contou para mim aquele dia, né? Daí ele usava, né, um chinelo havaiana que precisava um novo, né? E daí ele amarrava com arame, né? Isso. O que mais o senhor falou para mim aquele dia? Que ele emprestava dinheiro para as pessoas, né? E não pagava uma consulta médica, às vezes, para as pessoas da família que estavam doentes. Por favor. Não está muito forte, mas pode puxar um pouquinho. Então, tem gente que é assim. O avarento não é aquele que é muquirana, assim, mão de vaca, né, como diz aí, né? Mas é aquele que só quer ganhar, cada dia mais. Tá bom. Ele quer ganhar, ele quer explorar, ele quer ganhar. Não importa como seja. Eu sei que o João Marcos está vendendo a motinha dele, está apurado. Um exemplo, né? Um exemplo. Aí a moto vale 10 mil, eu sempre dou esse exemplo, faz muitos anos, muitas décadas aqui na escola dominical. Eu vou lá e eu dou R$1.000 para você, se quiser. Vale 10, mas eu dou 1.000, você não está precisando de 1.000. Ele diz que Deus está abençoando. Então, irmãos, a idolatria pode ser qualquer coisa. O assunto, né? Imagina pregar uma mensagem dessa noite, né, pastor? Não tem nem aleluia, eu acho, né? Nem um glória a Deus, Deus. Eu estava pensando isso, as pessoas hoje idolatram, né? Pastores também, às vezes. Nessa área das narrativas que eu li aí, às vezes é um cantor, um jogador de futebol, né? Um pastor, né? Ah, não, eu só gosto de ouvir o pastor tal. E aí, por que eu vou na igreja? Eu não sou fanático? Um carro, né? Um carro. Aí a pessoa fala assim, não, eu não vou na igreja não, porque eu gosto de ouvir o pastor Malafaia, eu gosto de ouvir o reverendo Hernandes, quem não gosta, né? Eu gosto de ouvir o pastor... Então hoje eu não vou na igreja, mas eu vou ouvir uma mensagem aqui, eu não preciso ir na igreja. Eu vou ouvir aqui hoje uma mensagem que fale sobre prosperidade. Um exemplo. Google lá, pregação sobre prosperidade do pastor fulano. Vai ter lá. Mensagem sobre como vencer os obstáculos e as dúvidas com o pastor. Você vai ouvir o que você quer. O que você quiser, você vai ouvir. Está entendendo? E você vai ficar, pô, que palavra boa, que mensagem boa. Eu vou vencer, eu vou conseguir, essa semana eu vou.
Mas muitas vezes aquilo que você precisa ouvir, você não ouve, porque você não vem. Porque se você vier no culto, ou vier à escola dominical, você vai ouvir o que você precisa ouvir. É assim, não é? Quantas vezes vem no culto, né? Você não abre a boca nem para... de tão dura que é a palavra, né? Mas é aquilo que você está precisando ouvir. É por isso, irmãos, que faz 30 anos, eu, pastor Osias e mais pastores mais antigos aqui, e fomos tidos até por chatos, né? Eu sei que muita gente fala que eu sou chato, de falar para as pessoas virem à escola dominical. Porque aqui não tem como fugir do tema, né, pastor Eli? Aqui o tema é esse. Hoje o tema aqui que é quando a criatura é mais adorada que o Criador. Quando o homem se esquece de Deus, quando o homem se acha que ele é alguma coisa. E é o que nós temos que falar aqui hoje, não tem como falar outra coisa. Eu sei, se eu contasse uns testemunhos bonitos aqui, ó, vocês poderiam até chorar. Mas a palavra aqui é hoje. O que será que nós não estamos idolatrando alguma coisa? Que está nos impedindo de ter um relacionamento real com Deus, vivo com Deus? Muitas vezes choramos diante. Até eu brinquei esse dia, eu assisti um filme lá, irmãos. E eu não sou muito emotivo, né? Mas foi uma cena tão interessante assim de pai e filho que eu até meio quis lacrimejar o olho. Ou não é do juiz, não. Aí muitas vezes a pessoa chora e se derrama em lágrimas diante e expressa a emoção, né? E pula lá quando o Palmeiras perde. Dá vontade de torcer contra o Palmeiras e o Corinthians mesmo, não dá mesmo? Ou quando o São Paulo ganha, né? São exemplos, estou dizendo. Mas na igreja, eu não vou levantar a mão. Onde já se viu o pastor ficar mandando levantar a mão? Depois você lê o Salmo 134. Levantai as vossas mãos no santuário e adorai o nome do Senhor. Imperativo, levante, pode ser mandado levantar a mão sim. Está na Bíblia. Na oração, Paulo fala, levantai as vossas mãos santas e irem sem contenda. Salmo 29, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Eu não vou abrir minha boca. Não gosto de ouvir o pastor Luiz, nem o pastor Jackson, nem um exemplo, né? Eu queria hoje ouvir o testemunho do Mondair. Então, muitas vezes nós nos emocionamos, nos entregamos por coisas tão fúteis e estamos correndo um grave risco de começar a idolatrar aquelas coisas. E essas coisas nos distanciam cada dia mais de Deus, da palavra de Deus. O velho livro está empoeirado lá na estante, né? E muitas vezes queremos só as bênçãos de Deus para a nossa vida. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador, e isso em todas as áreas. Na religião, os seres criados, na ciência, a matéria, na sociedade, o artista, olha que eu falei, o atleta, o político, o líder, o religioso, que se tornam ídolos. Você vê lá que para ele é Deus no céu e o bispo, o pastor dele na terra. Você tem que respeitar, você tem que honrar. Porque tem gente que só faz média também, né? Mas não respeita de verdade. Aí eu vou respeitar, eu vou fazer média com o meu pastor e com o superintendente da escola dominical para eu poder dar mais aulas aqui. Ou para eu ter mais oportunidade para pregar ou para cantar. A pessoa, se não tem oportunidade, irmãos, ele vai pregar meia hora, 40 minutos, ele fica 15 minutos elogiando o líder. Outra vez ele fica 15 elogiando o líder e mais 15 falando do que ele tem feito lá onde ele está. É mentira ou é verdade isso, irmãos? Um dia, irmãos, eu gostava tanto de ouvir um pastor que vinha aqui sempre, não vou falar o nome dele agora, vocês sabem? Um dos maiores pregadores do Brasil, na minha opinião, pastor presidente. Ele ficou aqui, irmãos, mais ou menos uns 20 minutos falando o que ele estava fazendo no campo dele. Quer contar a bênção? Conta mais rápido, né?
Não vou falar que também não tem que contar a bênção, tem que contar a bênção. Mas por que você está contando daquela forma? Como eu tenho ojeriza, irmãos. Por exemplo, eu já fui líder de jovens, só que no meu tempo de jovens, essa igreja enchia de jovens. Ou outro chega lá e fala assim, eu cheguei lá na congregação. É um sentimento muito de fraqueza, eu acho isso. Me perdoem se eu estiver errado. Cheguei lá, peguei a congregação, peguei o departamento, com 10 crentes e deixei com 500. Então foi você que fez. Um dia a pessoa falou assim para mim, bem assim. Só que ele não sabe que quando ele entrou lá, estava na crise, né? Estava numa crise. Não é assim que acontece, professor Oli, às vezes? Chega num lugar, professor Oli, quantos anos dirigindo congregação, hein? Os demais pastores, professor Oli, Luiz aqui também. Não é assim? Eu sei que essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra dura, mas é o assunto. A pessoa que se acha, entendeu? Se ele não tiver que falar alguma coisa, ele... Ou você chega e fala para ele assim, que bênção, consegui comprar uma moto nova. Essa moto não é muito boa de comércio. Eu tenho uma moto lá que... É a inveja, ele quer ser melhor que você. É o presunçoso, né, da IBF dessa semana. Ele conta todas as vantagens que ele tem, o que ele possuiu. Essa caminhonete sua era F1000? Estou pegando uma Ranger agora. Não é assim, Guilherme? Às vezes, pessoa, né? Ô, Guilherme, você está com esse guincho aí, Guilherme? Já existe 10 melhor, mais atualizado que esse. Mas é fácil de ver o falso modesto, irmão. É fácil. Irmãos, me perdoe que eu sou menor que os irmãos. Eu sou o mais fraquinho aqui. A pessoa chega assim, irmãos, eu me perdoe que eu não estudei nada da lição aqui. Daí ele traz assim uma aula aqui, né? Mentira. Aquele colega de classe de faculdade, às vezes, poxa, eu não estudei nada para essa prova. Só ele tira 10, você acha? Todo mundo roda. O cara é o bom mesmo, né? Já viram isso não? Rapaz, nem deu tempo de pegar no caderno aqui. Aquela prova dificílima, subjetiva lá que você tem que escrever 10. Eu tinha um professor que falava assim, escrevam exaustivamente sobre fato e ato jurídico e eu não quero menos do que 30 linhas. Aí os caras lá, puxa vida, dei uma olhada só na matéria. 2 páginas, cara. Falso modesto. Só que é o seguinte, irmãos, Deus conhece o coração, não conhece? A autoidolatria do coração, que fala aqui a lição de hoje. Então tem gente que é lá que é Deus no céu e o bispo na terra. Outros lá no Belém, eu fiquei 1 ano no Belenzinho lá, que eu trabalhava em São Paulo. Ele sabia o seguinte, e não é segredo para os pastores mais antigos, não é segredo nenhum, que, pode mudar para 24, por favor? Eu vou fazer média com a família do pastor. Daí eu vou ter chance aqui. Um dia um pastor estava conversando comigo lá no Belém, irmãos. Aí a irmã Wanda apareceu assim do lado. Ô, irmã Wanda, eu terminando o assunto, ele me largou falando sozinha. Ô, irmã Wanda, benção, irmã Wanda. Ainda bem que essa aula aqui não vai ser transmitida para todo o Brasil, né? Mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Interesses. Interesse. Idolatria, não, eu tenho que aparecer. Pelo que também Deus os entregou, olha que isso aqui é forte, as concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Irmãos, essas pessoas que não querem Deus, eu estava pensando ontem, a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo, não é verdade? Mas você não pode colocar, olha, irmão Zé Roberto, o senhor tem que aceitar Jesus na vida, senão o senhor vai para o inferno. Você não vai impor o evangelho goela abaixo da pessoa. Valorize mais o evangelho, prega para ele, evangelize, fala que Deus é amor, que tudo nós podemos ver aí a criação de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus. Deus se preocupa tanto em nos salvar, irmãos, que até na ciência Ele tem comprovado, a arqueologia tem comprovada a verdade da Bíblia. Só não sabe quem não quer, quem não pesquisa.
Eu coloquei nesse livro aqui sobre Qumran, né, os escritos da caverna de Qumran. Pesquisa no teu Google lá. Um texto de antes de Jesus, que foi Isaías 61, no capítulo 61, Jesus chega no capítulo 4 de Lucas e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto está lá em Isaías 61, e no Achado do Mar Morto de 1947, esse texto é de antes de Jesus, e está igualzinho lá. Será que é por acaso que Deus está fazendo isso? Deus quer que todos nos aproximemos dele. Mas existem as ideologias, as narrativas, tentando nos afastar de Deus. Então o que acontece? Quando a pessoa não quer Deus, Deus também os entrega, como diz Paulo aí. Deus os entregou. Então você não me quer? Não quer crer em mim? Faça o que você quiser, com o teu corpo, com a tua vida. Aí o que acontece? O que acontece daí? A depravação moral. Pessoas jovens, muitas vezes, né? Geralmente que ocupam grandes destaques na sociedade, na arte, etc., que com 25 anos, 30 anos, talentosas, porque se entregaram a essas concupiscências de droga, imoralidade sexual, e já morrem. Será que Deus foi injusto com eles? Eles quiseram se afastar de Deus. O Adolfo deu testemunho aqui na IBF. A jovem falou: eu não quero Deus. Eu tenho um livro de ilustração em casa que o irmão do grande missionário David Livingstone, ele chegou um dia no quarto, a história mais ou menos assim, que na universidade eles ficavam alojados, ele sentiu assim a presença de Deus, o irmão do missionário, e ele falou: fora daqui Deus, fora daqui Deus, e teve um fim trágico, enquanto o seu irmão se tornou um dos maiores missionários da história. Já viu sobre isso, assim? O irmão dele não quis Deus. E hoje você ouve quem deixou um legado histórico para nós? É o David que deixou o coração na África, né? Ele falou: você pode me levar para Inglaterra? Inglaterra que ele era, assim? O meu corpo vocês podem levar para a Inglaterra, para sepultar lá, mas o meu coração, eu quero que você sepulte aqui na África. Foi onde eu fiz a obra missionária. E lá a obra missionária que ele fez lá foi tão grande, tão forte, num momento tão difícil da época, só que depois, naquele livro que você nos deu, do Reinhard Bonk, milhares e milhares de almas aceitando Jesus, porque lá tinha o coração dele, começou a obra e fez a obra de Deus, a obra da evangelização. Nesse ponto de comportamento, o próprio Deus os deixa à mercê dos seus desejos. Você não quer crer em mim? Um exemplo. Você faz o que você quiser então com a tua vida, com o teu corpo, mas sofra as consequências do pecado, da imoralidade. Deus os deixa à mercê de seus desejos pecaminosos, como a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aí você vê todo tipo de perversidade sexual, imoralidade, que hoje em dia aí estão querendo aplicar até como regra, né? Faz se quiser, o teu corpo, tuas regras. Só que para quem quer servir a Deus não é assim. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo é de Deus, a tua mente é de Deus, o teu espírito é de Deus, a tua alma é de Deus, se você quiser servir a Deus. Indo para o encerramento. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A revolução do pensamento humano que tentaram deter a verdade de Deus. Aí vai falar do renascentismo, que surge na Europa Ocidental como um movimento intelectual. É sempre intelectual o negócio, viu, irmãos? Não é qualquer, não. É, como que falava? Calça frouxa que fala, né? Que vai trazer a ideologia, os pensamentos, as narrativas, as imposições, o discurso belo, erudito, para nos convencer de que eles estão certos. Confronte tudo com a palavra.
Ouviu uma narrativa bonita? Confronte com a palavra. Ouviu um pregador falando bonito no púlpito? Confronte com a palavra se é isso mesmo. O presidente da Organização das Nações Unidas falou esse discurso lá sobre tal assunto. Confronte com a palavra. Mas você tem que ler a palavra e conhecer a palavra para poder confrontar. O renascentismo surge na Europa Ocidental, século XIV e XVI, tendo como característica principal o quê? Racionalismo. O que é racionalismo? O que eu não posso explicar pela razão, eu tenho que refutar. E a vida de fé é assim? Como que eu posso explicar pela razão que com 1 ano de idade o médico me desenganou e eu estou aqui hoje vivo? Há 50 anos atrás exatamente. Tem como explicar? Mas os racionalistas aí do século XIV e XVI dizem, não tem como aceitar coisa que não é racional. O humanismo, a Itália foi o principal centro no século XV. Para esse movimento, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores de Deus, que havia sido tirado do centro desde o renascentismo, também início da Idade Moderna. Agora é colocado ainda mais de lado, dando-se lugar principal ao homem. É mais ou menos assim, o homem é a medida de todas as coisas. O homem tem que estar no centro, a razão tem que estar no centro. Eu não preciso de Deus. Aí as pessoas se entregam a tal ponto, irmãos, de acreditar no homem, de crer no homem, que até brigam por causa do homem, por causa do líder político, por causa do líder religioso. Quantas famílias aí, né? Pai com filho, com irmão, nas últimas eleições, não é verdade? Por causa do líder? Não tem gente que até apostou. Tem crente que até apostou no quem ia ganhar e quem ia perder. Dinheiro, né? E aí Deus fica só olhando assim, esperando. Quando é que o povo vai se voltar a mim? Em vez de ficar idolatrando o homem. Não, porque o fulano vai resolver o problema. Não vai resolver. O outro, se Deus ganhar, não ia resolver também. Porque o mundo, irmãos, caminha de mal a pior. Caminha de mal a pior. Só existe uma solução, você sabe qual é. Só vai ter a solução quando Jesus voltar e queimar tudo. O sistema está corrompido. Mas o candidato lá, meu candidato a senador, deputado, é honesto, mas ele não consegue fazer nada sozinho. Existe uma marra maligna da corrupção, que um tem rabo preso com o outro. Entenderam? Então é difícil, né? É triste, mas é difícil. A nossa única esperança é Cristo. Ele vai julgar com equidade. É Ele que só Ele que é justo. Nós somos injustos às vezes também, do dia a dia. E aqui então o humanismo coloca o homem como centro de todas as coisas. O iluminismo, perceba, irmãos, pós-modernismo, pode ir mudando, pode ir mudando. Então, independentemente das épocas e dos séculos, desde os primeiros séculos da igreja, sempre houve narrativas, ideologias para desconstruir a verdade de Deus, para negar a divindade de Cristo. O arianismo, por exemplo, lá no século III da idade da igreja. Então sempre haverá isso, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aqui está o nosso manual, aqui está o mapa, para chegarmos ao destino com segurança. Mas você tem que ler o mapa, tem que pesquisar, tem que aprender do mapa. Aqui os professores estão explicando para você os pontos assim mais difíceis de entender do mapa. Não aceite as ideologias e narrativas. Já comentei sobre isso. Nabucodonosor e outros personagens bíblicos que se acharam os tais, né? Aquele Nabucodonosor lá do primeiro slide, pode mudar, por favor. Vejam a grande Babilônia que eu edifiquei. Ele tinha sonhado antes, já, irmãos. Pode deixar aí, por favor, Luiz. Ele tinha sonhado, né, com a árvore frondosa, as folhas, os animais debaixo da árvore, as aves do céu, os pássaros, todos buscavam abrigo. A terra inteira via o tamanho da árvore, era tão grande. E de repente ouve-se uma voz: corta a árvore, deixa só o tronco, amarra com corrente na terra o tronco. Aí ele chama os sábios da Babilônia
Ninguém sabia o que significava. Chama Daniel. Daniel fala o quê? A árvore é você, rei. Olha, o Senhor domina sobre o mundo todo. Cresceu. As pessoas vêm buscar abrigo debaixo do teu império. As aves, animais, homens, povos, todos dependem de ti. Só que tem uma coisa. Foi Deus que a gente colocou aí. Arrependa-te. Olha a coragem de Daniel, né? Arrependa-te das suas injustiças. Reconheça que há um Criador. Reconheça que Deus existe, que é Deus quem domina sobre tudo. Foi avisado, né? Não foi? Mas a Bíblia fala que passou só um ano depois. Estava lá passeando, né? Olhando lá. Como que pode, gente, uma engenharia daquele tempo deixar suspenso um jardim a 30 metros de altura? Com 100 metros quadrados o jardim, um dos exemplos da grande Babilônia, né? Construída dos dois lados do rio Eufrates, os navios chegavam no meio pelo rio e abasteciam a cidade. Aí o imperador Nabucodonosor, ele falou, não, eu sou bom mesmo. Vejam a grande Babilônia que eu edifiquei. E a Bíblia diz que na mesma hora, ouviu-se uma voz do céu. E aquela árvore, né, que era ele mesmo, foi cortada. Depois vocês leiam lá, tá? O capítulo 4 de Daniel. A árvore foi cortada. Sumiu-lhe o entendimento que já estava obscurecido. A Bíblia fala que ele foi levado ao campo, comer grama, comer mato, foi regado e banhado pelo orvalho do céu. Os pelos cresceram como penas de aves, as unhas como de águias e aves. E ele ficou lá pastando. Quanto tempo? 7 anos ou 7 tempos, a Bíblia fala, né? E ele mesmo testemunha, até um dia que eu reconheci que é Deus quem tem o controle de tudo, que Ele criou tudo, que Ele quem governa, e vocês também agora adorem a Deus, ele falou. Leiam o capítulo 4 depois. Para concluir, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima de seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva o seu interesse acima da vontade de Deus, e as consequências são autoidolatria, depravação moral, decadência social e espiritual, e isso vai continuar lá fora. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade. Muito obrigado pela atenção. Deus os abençoe. Não faltem à próxima aula. Glória a Deus. Obrigado, pastor Agenor, pela ministração. Para corroborar, Agenor, essa semana o texto de Gênesis, qual o pastor comentou aqui, acerca que Deus formou o homem do pó. Pesquisadores dos Estados Unidos recentemente descobriram na sequência genética do nosso DNA alguns números. Se não me falha a memória, esses números eram 10, 6, 5 e 6. Números que se repetem na sequência genética do nosso DNA. E eles buscando uma explicação, porque é de conhecimento que toda obra-prima, aquele que o criou vai lá e assina embaixo da sua obra-prima. E eles buscaram e descobriram que no vocabulário hebraico, traduzindo essas letras, esses números para as letras, descobriram-se as letras ali Iavé. Então ali os pesquisadores descobriram ali uma sequência numérica que depois buscaram e descobriram que realmente o Criador assina a criatura. Então nós, como criaturas, devemos realmente estar debaixo da vontade de Deus. Amém?